passei no exame da Ordem dos Advogados do Brasil? Qual foi minha estratégia para passar na OAB? Quem sabe a minha experiência pode ajudar você? Neste vídeo eu conto para você qual foi a minha trajetória e como foi do início até a aprovação no exame da Ordem. Bora assistir o vídeo até o fim? A maioria aqui sabe, quem não sabe vai saber agora, que para o exame da Ordem são duas fases. Primeira fase contendo questões objetivas, né? E a segunda fase contendo questões discursivas e uma peça processual. É claro que você vai olhar o seu edital, mas os últimos editais foram assim: 80 questões de provas objetivas, né? De questões objetivas, e você tinha que acertar 50%, ou seja, você tem que acertar 40 questões, e aí você já vai ter sido aprovado na primeira fase. E na segunda fase, você vai olhar o edital, mas as últimas provas têm sido 4 questões discursivas, dividida cada questão entre questão A e B, ou seja, no total, na verdade, são 8 questões discursivas, e uma peça processual da matéria que você escolheu como peça de segunda fase. Então vamos lá, vamos começar pela primeira fase. Eu, pessoal, tentei o 34º exame da Ordem, 34º, e fui lá e fiz a minha primeira, a prova da primeira fase. E como eu fiz para fazer essa prova? Eu estudei doutrina, jurisprudência, paguei algum cursinho, fiz algum cursinho. Bom, aqui eu vou te contar tudinho como eu fiz e quem sabe, mais uma vez eu digo, a minha experiência pode ajudar você. E só por isso, pessoal, eu peço o seu like. Dê o seu like se você achar que a minha experiência te ajuda em alguma decisão. Não deixe, pessoal, de se inscrever aqui no canal. É muito importante para mim que o YouTube saiba que tem pessoas que têm interesse nesse assunto. E afinal de contas, pessoal, não custa nada para você. Você deixar seu like, você deixar um comentário, você se inscrever no canal. Tudo isso é uma forma de avisar ao YouTube que o que eu falo aqui é relevante. Se você puder me ajudar, eu te agradeço enormemente. Bom, vamos passar na primeira fase. Qual foi a estratégia de estudo que eu tive? Bom, quando eu fiz a prova, eu fiz estando no 10º período. E eu estava ali fazendo TCC e eu estava também com mais 7 matérias. Ou seja, e o NPJ, quem faz o curso de Direito sabe o que eu estou falando. O NPJ na faculdade que eu fiz é o núcleo de prática jurídica, né? O atendimento aos consulentes. Então, eu estava, além de fazer o NPJ e fazendo o meu TCC, eu ainda estava estudando para a prova da Ordem. Ou seja, fora as demais atividades da vida de trabalho e pessoal. Imaginem. Então, realmente foram 6 meses muito difíceis, em que eu tive que focar bastante. E aí eu sabia que eu não ia ter tempo para fazer nenhum cursinho, que eu não ia ter tempo para revisar as matérias. E o que eu decidi fazer? Eu decidi estudar para a prova da Ordem apenas fazendo as questões das provas anteriores. Pois é, foi assim. Eu não estudei nenhuma matéria específica, eu simplesmente pegava as questões dos concursos anteriores, os concursos, no caso, os exames da Ordem, e fui fazendo. Cada dia eu fazia 10 questões, 15 questões, 20 questões, eu sempre tirava assim, no final do meu dia ou no início do meu dia, para fazer essas questões. E quais foram os sites que eu pesquisei? Eu consegui trabalhar no Que Concursos. Inicialmente eu fazia as questões gratuitas. E no site não, aquele aplicativo OAB de bolso. Eu não sei se vocês conhecem. Pessoal, eu não tô ganhando nada para falar aqui, tá? Quem me dera se eu já estivesse sendo patrocinada para falar alguma coisa no YouTube. Mas eu realmente quero compartilhar com vocês o que eu usei. O OAB de bolsa eu instalei no meu celular e foi gratuito, conseguia fazer as questões normal. Até uma determinada quantidade de questões você consegue fazer normal, depois você realmente precisa pagar. E no site do Que Concursos você consegue fazer as questões, mas você só consegue verificar se você acertou acima de 10 questões se você pagar. Então o primeiro mês eu não paguei. No segundo mês, como eu vi que estava valendo a pena, eu paguei pelo acesso.
E foi assim, coisa bem razoável. Se eu não me engano, eu estava pagando R$19,90, pessoal. Sites que vocês conseguem fazer esse acesso de forma gratuita. E também muitos professores resolvem questões no YouTube. Essa foi uma das formas que eu tive. Eu não estava tendo tempo para estudar especificamente as matérias. E eu, como sempre fui uma aluna de prestar muita atenção nas aulas e ter anotações, quando eu tinha dúvida em alguma questão, eu procurava as minhas anotações no caderno. Mas era comum e normal, no dia a dia, eu realmente só fazer as questões e quando eu errava, eu ia lá na resposta e verificava qual era a resposta correta. E o que acontece, pessoal? As questões se repetem demais. Se vocês pegarem, por exemplo, os últimos 5 exames da ordem e falar assim, vou fazer todas as questões, vocês vão ver que os assuntos se repetem e até mesmo as questões se repetem trocando simplesmente a ordem. É incrível. Sério, pessoal, essa é a maior dica que eu posso dar para vocês. Estude por questões. É claro, se você estiver se sentindo inseguro e tiver tempo e condições de pagar um cursinho e tiver tempo para ler a lei seca, por exemplo, que é super bacana para a primeira fase da ordem, faça isso. Agora eu vou dar uma dica de ouro que já vale o seu like. Sabe qual que é? Não estude doutrina para a prova da ordem, pessoal. Pelo amor de Deus, não façam isso. Porque vocês vão estar perdendo tempo. Vocês vão perder tempo. Estudem por questões, leiam as matérias que vocês anotaram nos cadernos, ou façam um cursinho se você tiver, condição de pagar. Ou estude as matérias pelos sites do YouTube de forma gratuita. No YouTube você consegue aprender muito de conteúdo, sabe? Vale muito a pena. E estude por questões. Estudando por questões eu consegui fazer os 45 pontos. Para mim foi super bacana, eu consegui isso. Foi ótimo porque eu estava numa fase muito difícil de estudo do TCC. Eu estava na fase de terminar as matérias e passei na primeira fase. Entre a primeira fase e a segunda fase são mais ou menos 2 meses, se não me engano, eu acho que é isso. E eu já estava decidida a fazer em direito penal, porque todos aqui sabem que é uma área que eu gosto bastante. Eu estava na época decidida a me especializar em direito penal, depois todo mundo sabe que eu mudei a área, especifiquei um pouquinho mais em direito tributário, então hoje eu estudo mais direito penal tributário, que é a área que eu realmente quero seguir. Então, pessoal, o que eu fiz para a segunda fase? E aí todos sabem que na segunda fase é uma peça processual, mas as questões discursivas. E eu decidi estudar ainda pelo YouTube. E aí eu fui no site, na verdade no canal do YouTube do Gran Concursos e fui também no canal do Estratégia Concursos. Não estou sendo paga, não tem merchan aqui. Mas eu acho que realmente é uma forma que eu tenho de divulgar para vocês, de compartilhar a minha experiência. Eu realmente depois, eu assinei o Gran Concursos, eu tenho uma assinatura ilimitada do Gran Concursos, que para mim vale a pena, porque tem várias coisas que eu quero estudar e já estão disponíveis lá. Mas eu não fiz um cursinho específico para a prova da OAB. O que eu fiz então? Vendo as aulas no YouTube, tanto do Gran Concursos quanto do Estratégia e também do professor Cebrian. Cara, esse professor é excelente. Tem várias aulas dele aqui no YouTube gratuitas. É claro que se você tiver condição, pague pelo cursinho dele. Eu posso garantir que vale a pena. Eu não fiz o cursinho, tá, pessoal? Mas eu assisti, sem brincadeira, umas 50 aulas dele, eu acho, no YouTube, durante todo esse processo. E valeu muito a pena, ele me deu muita base para fazer minha prova. No 34º exame, eu fiz a prova. E eu fiquei por 25 décimos. Pessoal, eu fiz 5,75. Eu tinha que fazer 6 para passar. E não foi por falta de conhecimento, porque eu tinha estudado bastante e eu tinha segurança. A dica de ouro que eu vou dar para vocês é: trabalhe o tempo. São 5 horas para fazer a prova. Uma peça processual mais 4 questões discursivas. E realmente, pessoal, vocês não veem a hora passar. Passa muito rápido. Mal dá tempo para beber uma água ou ir ao banheiro. Praticamente nem fiz isso na primeira vez da prova. Na segunda fase do 34º.
Eu não consegui passar por uma questão de tempo. Eu deixei em branco a última questão e a terceira questão eu deixei uma sem fazer também, por falta de tempo. Eu não cronometrei o tempo. Então eu demorei mais de 3 horas para fazer a peça. Eu fiz rascunho, que foi o meu maior erro, pessoal, sério. Olha, minha mãe-vó falava assim: inteligentes são aqueles que aprendem com os próprios erros. Sábios são aqueles que aprendem com os erros e os acertos dos outros. Então, se eu tenho um propósito nesse canal é de compartilhar coisas boas, de compartilhar experiência, de verdade, pessoal, sério, é o que eu quero da vida, assim. Eu acho que tudo que a gente transmite volta, não é mesmo? Então, o que eu falo para vocês? Não façam rascunho da peça processual. Façam apenas o esqueleto. Independente de qual matéria você vai seguir, se é direito penal, se é trabalhista, se é constitucional, se é administrativo, enfim, não importa. Faça o esqueleto da prova, coloque os pontos principais, treine as peças processuais antes, cronometre o tempo, coloque ali um momento para você fazer sua peça processual, pegue as peças dos exames anteriores e cronometre o seu tempo, porque isso vai fazer com que você passe ou que você não passe, porque por mais que você tenha o conhecimento, se você não conseguir ter administração do seu tempo, você não vai conseguir fazer tudo e você não vai passar. E aí, pessoal, o que aconteceu comigo? Eu fiquei na segunda fase do 34º, fiquei para baixo, fiquei triste, porque eu sabia do conteúdo, mas eu não soube cronometrar o meu tempo. E aí eu falei, não, agora vai, eu vou estudar, eu vou fazer de novo as peças, eu vou cronometrar o tempo, e eu comecei a fazer as peças. Como eu fiz direito penal na segunda fase, eu sei que a grande maioria faz direito trabalhista, né, porque realmente dizem que é muito mais fácil, eu não sei. Eu só sei que 80% mais ou menos da minha sala, tanto na primeira vez como na segunda, fizeram para a área trabalhista. Então, façam aquilo que vocês se sentirem bem, que vocês se sentirem mais confortáveis. Eu realmente tinha focado em direito penal, porque eu tinha decidido que era isso que eu queria estudar. E para mim, hoje, foi muito importante, porque eu aprofundei um pouco mais o meu estudo no direito penal. Eu tenho muito que aprender ainda, muito que aprender, mas ter feito a prova de segunda fase em direito penal foi muito importante para mim, para o estudo do direito penal tributário hoje. Então, assim, para mim foi muito importante, então eu queria isso. Então, eu realmente comecei a fazer as 5 peças que mais caem, né, em direito penal, que é recurso sentido estrito, apelação, memoriais e resposta à acusação, e o outro agora eu esqueci. Mas enfim, eu estudava bastante as 5 peças que mais caem, com o professor Cebrian, gratuito no YouTube, foi top, foi muito bom. Passei a cronometrar o meu tempo, não fiz rascunho, eu simplesmente fiz o esqueleto na folha de rascunho, porque você recebe uma folha de rascunho. Então eu fiz o esqueleto da minha peça e aí, pessoal, cronometrando meu tempo, eu consegui fazer a peça em menos de 2 horas e meia. E aí eu consegui fazer as questões, as 4 questões discursivas numa boa, e ainda consegui terminar a prova faltando 15 minutos de tempo, sabe? Então, graças a Deus eu consegui e fui aprovada no 35º exame da prova das Ordem dos Advogados do Brasil. Apesar de não pegar a carteira, porque todos sabem que eu sou servidora do Ministério Público e servidor do Ministério Público não pode advogar, neste momento, o fato de eu saber que eu posso escolher entre advogar ou ser servidora, isso me dá uma sensação muito gostosa e prazerosa. E eu tenho certeza, pessoal, se aconteceu comigo, se eu aprendi com essa trajetória, isso também pode acontecer com você. Basta você focar, basta você acreditar, entender o que realmente você quer, entender realmente qual é o seu propósito e seguir firme. E eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal, que vale o seu like, eu tenho certeza que isso pode te ajudar. Não faça rascunho, ok? Você pode até
talvez escolher fazer as questões primeiro e depois fazer a peça. Isso vai muito de cada um. Eu preferi fazer a peça primeiro para depois fazer as questões da segunda fase, tá? Essa foi uma forma que eu criei para mim, você pode criar a sua, mas não faça rascunho, pessoal. Faça um esqueleto no papel de rascunhos e passe para a prova, porque realmente o tempo passa muito rápido e a gente não vê essas 5 horas passarem, ok? O resultado vai vir. E se você não passar na primeira vez, acredite, continue estudando, você passa na segunda. Se não passar na segunda, acredite, continue estudando, que você passa na terceira. Você passa, é só você focar e você acreditar. E lembre-se, não existem outros concorrentes. O maior concorrente é você mesmo na prova da OAB. Você só precisa ter tranquilidade e acreditar em você. Eu espero verdadeiramente ter contribuído. Um forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!